Aqui está o primeiro-ministro de Israel. Ele está prestes a falar agora ao público em inglês na conferência JNS. Esta é a International Policy Summit. Obrigado, Mark Levin. Queria você como meu conselheiro. Todos os dias. Sabe, nos Estados Unidos, dizem que o presidente Trump faz tudo o que eu peço para ele fazer. E em Israel, dizem que eu faço tudo o que ele quer que eu faça. Bem, nenhum dos dois é verdade. Lideramos países independentes e orgulhosos. Defendemos nossos interesses. Eu defendo os interesses de Israel. E pela sua segurança. E muitas vezes nós concordamos, às vezes não. Mas respeitamos a soberania, a liderança e o compromisso um do outro com nossos povos. No ano passado, estando neste palco, eu vi alguns de vocês. Agora não consigo ver nenhum de vocês, mas vi alguns amigos queridos que estão aqui. Ricardo, obrigado. Também temos o presidente sérvio da Bósnia-Herzegovina. Obrigado. Obrigado, senhora. Teremos a oportunidade de conversar amanhã. Há tantos amigos queridos aqui. E eu falo sério. Então, no ano passado, estando neste palco, falei sobre decisões difíceis, decisões históricas, decisões que muitos, na época, muitos dos que concorriam contra mim, disseram que eu não deveria ter tomado naquele momento. Disseram para eu não entrar em Rafah. Eu entrei em Rafah. Me disseram para não atacar o Hezbollah. Nós o atacamos. Eles me disseram para não confrontar o Irã. Nós confrontamos o Irã. E hoje eu quero começar com uma pergunta simples. O que nós conquistamos? Porque essas mesmas pessoas, e seja lá quem for, seus comparsas na imprensa, estão tentando diminuir nossas conquistas. Na verdade, eles estão tentando apagá-las completamente. Então, o que foi que nós conquistamos? Aqui está o que nós conquistamos. Nós impedimos o Irã de executar um plano para nos aniquilar. E hoje eles teriam uma arma nuclear, uma bomba atômica para fazer isso. Nós impedimos que isso acontecesse. Removemos um perigo existencial. E se não tivéssemos agido na Operação Linha Ascendente e depois na Operação Linha Estrondosa, o Irã teria bombas atômicas. E deixe-me te dizer uma coisa. Eles teriam usado elas. Foi isso que nós impedimos. Junto com nossos amigos americanos, a Força Aérea Americana, as Forças Armadas Americanas, realizamos o maior ataque aéreo da nossa história. Destruímos a infraestrutura nuclear do Irã. Eliminamos 20 dos principais cientistas nucleares deles. 12 em linha ascendente e mais 8 em linha de destaque. E quando você elimina os cientistas, fica muito difícil fabricar uma arma nuclear. Extremamente difícil. Nós decapitamos a liderança do regime do terror. Destruímos a indústria de mísseis deles. Nós neutralizamos a marinha deles. Nós neutralizamos a força aérea deles. Atacamos as indústrias militares e as pontes deles. Nós atacamos tantos alvos que o dano cumulativo que causamos à economia do IRGC não é contado em milhões. Não é contado em centenas de milhões. Não é contado em bilhões. É contado em centenas e centenas de bilhões de dólares. E vai levar muito tempo para eles se recuperarem. Muito tempo. E eles podem não se recuperar. Pois
ao causar esses golpes, e com o abismo entre regime e povo tão profundo, não dá para prever quando esse regime cairá. E eu acho que criamos as condições para a sua futura queda. Esse será o verdadeiro triunfo, quando o povo iraniano tomar seu próprio destino em suas mãos e derrubar esse regime brutal que os está aterrorizando e aterrorizando o resto do mundo. Mas nós não apenas confrontamos o Irã, nós destruímos o eixo do terror do Irã. Nós eliminamos Sinwar, eliminamos Ania, eliminamos Def, eliminamos dezenas de milhares de terroristas. E apesar daqueles que disseram que não poderia ser feito, nós trouxemos de volta para Israel cada refém, cada um deles. Isso também, alguns dos meus críticos, eles não querem ser lembrados disso, mas eles disseram, parem antes de Rafa. Façam um acordo. Vamos capturar os terroristas e libertar nossos reféns sem entrar em Rafah, ocupar o corredor da Filadélfia ou enfrentar o Hezbollah. E, por favor, não devemos enfrentar o Irã. Mas não ouvimos eles e fizemos isso. E nós os trouxemos de volta porque colocamos nossos soldados corajosos, nossos soldados incomparavelmente heróicos, bem no reduto deles em Gaza. E eles capitularam. Nós trouxemos de volta cada um dos reféns. E é uma conquista da qual eu acho que todo o povo de Israel e todo o povo do mundo livre deve se orgulhar. Nós os trouxemos de volta. No Líbano, nós explodimos. Não sei se devo chamar isso de beepers ou pagers. O que vocês usam na América? Beepers. Nós explodimos os beepers. Nós eliminamos Nasrallah. Nós dizimamos a máquina militar do Hezbollah. Nós impedimos a força Ridwan de invadir a Galileia. Nós destruímos mais de 90% dos 150 mil foguetes e mísseis que o Hezbollah acumulou contra nós. Nós criamos uma zona de segurança em Gaza. Nós estabelecemos uma zona de segurança na Síria. Nós estabelecemos uma zona de segurança no Líbano e vamos mantê-la pelo tempo que for necessário para proteger nosso povo. Vou te contar outra conquista, que eu acho que de muitas maneiras, como Sara me diz, e eu escuto, você sabe o que dizem na Bíblia. Tudo o que Sara disse a Abraão, você sabe. E o que Deus disse, ele disse, tudo o que Sara disser, você deve ouvi-la. Bem, eu não sou Abraão, mas eu escuto a minha Sara. Eu considero nossa maior conquista. Foi romper a barreira do medo. Durante anos, as pessoas nos disseram, vocês não podem atacar o território do Irã. Sim, vocês podem fazer operações do Mossad, e nós fizemos, várias. Eu autorizei muitas, mas vocês não podem enviar nossos militares para o Irã. Mas nós mudamos isso. Enviamos nossos bravos pilotos para os céus do Irã, e eles eliminaram alvos do regime, alvos terroristas. Baterias de mísseis, locais de produção de mísseis e instalações nucleares. Nós mudamos a doutrina de segurança de Israel. Nós iniciamos, atacamos, surpreendemos e atacamos aqueles inimigos que buscam nossa destruição, que querem nos matar. Nós os atacamos antes que eles tenham a chance de fazer isso. Se você conhece hebraico, Akam Logecha, Ashkem Logo, mate-os primeiro. Agora, eu vim aqui no 50º aniversário da queda do meu irmão em Entebbe, do Monte Herzl em seu túmulo. Yoni caiu em Entebbe, liderando seus soldados naquela que é considerada a maior operação de resgate dos tempos modernos.
E Entebbe mostrou que um povo livre, se mobilizar sua coragem e reunir sua força e sua vontade, eles podem superar as piores tiranias do mundo, por mais ameaçadoras, por mais desafiadoras que sejam. E, de fato, depois do resgate de Entebbe, a onda de sequestros de aviões estava tomando conta do mundo inteiro. Essa onda de sequestros parou, quase parou completamente. Mas os regimes de terror não desapareceram. E, na verdade, eles continuaram a crescer. E o pior deles, claro, é o Irã, o maior patrocinador do terrorismo no planeta. 35 anos depois que Yoni caiu em Entebbe, em 2010, meu pai celebrou, não muito longe daqui, no Instituto Begin. Ele não celebrou. Eles celebraram por ele o seu 100º aniversário. E historiadores falaram sobre suas pesquisas históricas, sobre a Inquisição Espanhola e sobre as origens do sionismo. E aqueles que conheciam a história de suas ações nos Estados Unidos para reunir apoio ao Estado judeu durante a Segunda Guerra Mundial, seus encontros com Eisenhower e muitos outros também falaram sobre isso. E depois de um dia inteiro de palestras, elogios e homenagens, meu pai subiu ao palco sem ajuda. Ele tinha 100 anos de idade. E ele disse o seguinte, ele disse obrigado pelos elogios, obrigado por essas palavras gentis. Mas o tempo é curto. Então deixe-me ir direto ao ponto. Veja o que ele disse, esse é o ponto. O Irã promete destruir o Estado judeu. O povo de Israel está mostrando ao mundo como uma nação deve se comportar diante de uma ameaça existencial. Encare o perigo sem hesitar. Considere calmamente o que precisa ser feito e o que pode ser feito. E esteja pronto para entrar na luta no momento certo. E então ele encerrou suas palavras. Estas são as últimas palavras públicas do meu pai em vida. Isso me leva à certeza, ele disse, de que nosso povo vai reverter esse perigo à nossa existência. Bem, 16 anos depois, foi exatamente isso que fizemos. E eu digo a vocês agora o que disse no túmulo do meu irmão há apenas algumas horas atrás. Eu disse, não importa o que aconteça nas negociações, com acordo ou sem acordo, eu prometo a vocês que o Irã, enquanto eu for primeiro-ministro, nunca terá uma arma nuclear. Nunca! Enquanto eu for o primeiro-ministro de Israel, não vou deixar isso acontecer. E eu disse outra coisa sobre o Líbano. Eu disse e repeti aqui há poucos minutos. Enquanto precisarmos proteger nosso povo, permaneceremos na zona de segurança no sul do Líbano. E o motivo é perfeitamente compreendido. Nenhum país seria solicitado a agir de forma diferente. Agora, imagine os Estados Unidos. Do outro lado da fronteira, você tem um exército de milhares de terroristas que devastam suas cidades e vilarejos com foguetes, mísseis balísticos e drones assassinos. Eles matam seus soldados, matam seus cidadãos, matam suas crianças e os ameaçam todos os dias. O que os Estados Unidos fariam? Diria, não há nada que possamos fazer? Vamos parar de atirar. É isso que a América diria? Não. Você sabe muito bem o que a América faria.
Ela cruzaria a fronteira, criaria uma zona de segurança, eliminaria os terroristas e protegeria seu povo até acabar a ameaça. É isso que estamos fazendo. E deixa eu te dizer mais uma coisa: nenhum país faria isso melhor. Nenhum país faria isso melhor, porque os terroristas não apenas atacam civis, eles também se escondem entre seus próprios civis. Eles cometem duplo crime de guerra ao fazer isso. Então a questão é, o que você faz a respeito disso? Nós miramos nos terroristas, mas há algumas baixas civis em toda guerra desse tipo, em toda guerra urbana desse tipo. E, normalmente, a proporção de combatentes para não combatentes mortos, de não combatentes para combatentes mortos, é de cerca de 7 para 1, 8 para 1. Em Gaza, foi muito, muito menor do que isso, apesar de todas as mentiras e difamações direcionadas a Israel. Mas eu perguntei ao nosso pessoal, ao nosso setor de pesquisa no Ministério da Defesa, eu disse qual é a proporção no Líbano. E eles me disseram hoje, eu acabei de receber o documento hoje, primeiro-ministro, é 5 para 1. Não são 5 civis mortos para cada terrorista. São 5 terroristas mortos para cada civil que é ferido no processo. 5 para 1, algo inédito, porque nenhum exército vai tão longe quanto o exército israelense para atingir terroristas e minimizar baixas civis. Deveríamos ser elogiados por isso, não condenados. Fazemos tudo ao nosso alcance para proteger nosso povo. Não estamos em guerra com o Líbano. Estamos em guerra com o Hezbollah, que aterroriza o Líbano e busca a nossa destruição. Quando esse proxy do Irã deixar de ser ameaça, for desmantelado e desarmado, teremos paz com o Líbano. Estou ansioso para assinar isso. Aliás, Mark, pretendo ficar aqui por bastante tempo. Quero que você saiba disso. Esses e outros assuntos são de interesse da segurança do Estado de Israel. Dediquei minha vida a proteger a segurança do Estado de Israel. E nada vai mudar isso. Nada. Absolutamente nada. E eu posso fazer isso porque eu tenho o apoio da minha querida família, da minha esposa e dos meus filhos. Mas eu tenho o apoio da grande maioria do povo de Israel. Nosso povo é tão forte. Eles são tão fortes. Nossos soldados são corajosos. Não há soldados mais corajosos no planeta. Eles são tão heróicos. E nós somos determinados. Estamos decididos a proteger nosso país, custe o que custar. Deixe-me dizer outra coisa que sei que preocupa vocês. Nós vemos a maré crescente do terrorismo. Isso aflige todos os países do mundo neste momento, e aflige os Estados Unidos da América. Vou explicar como o antissemitismo atua há séculos. Desde que perdemos nosso país e ficamos indefesos. Ficamos indefesos não apenas contra ataques físicos, mas também contra as difamações que frequentemente e sempre os precediam. Então, em um país, enfrentamos essas difamações e isso acabava levando a uma de duas coisas, ou ao exílio ou ao massacre. E então fomos para outro país e enfrentamos exatamente a mesma coisa depois das calúnias e difamações de que estamos envenenando os poços, de que bebemos o sangue de crianças mortas, de que somos portadores de parasitas. Essas são as mesmas mentiras que persistiram até o Holocausto nazista. As mesmas mentiras. Então, enfrentamos difamações. Depois, fomos massacrados e empurrados para outros países.
E a mesma coisa aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Bem, é aqui que a mudança aconteceu. Isso aconteceu com o surgimento do Estado de Israel e a criação do exército israelense. Talvez não consigamos impedir as difamações. Elas vêm e vão em um ciclo previsível, como meu pai historiador me disse. Mas a diferença é que quando eles vêm para nos massacrar, nós revidamos. Nós não deixamos que façam isso. Nós revidamos e os fazemos recuar, exatamente como fizemos agora nos últimos anos. Eu prometo a vocês que também vamos lutar essa batalha contra o antissemitismo ao redor do mundo. Nós também vamos lutar na 8ª frente, a batalha contra a nossa deslegitimação, a batalha contra a calúnia dirigida contra o povo judeu. Mas eu peço a vocês, judeus dos Estados Unidos e judeus da diáspora, que façam uma coisa. Levantem-se, não se acovardem, não tenham medo, reajam, porque as pessoas só vão nos respeitar se nós nos respeitarmos. E quando eles jogarem mentiras contra nós, devolvam a verdade e façam isso de pé. Defendam a verdade, defendam Israel, defendam o povo judeu, defendam o futuro judaico. Muito obrigado a todos. Obrigado. Thank you.